Antes de começar esse vídeo, caso você ainda não tenha visto a parte 1 dessa nossa pequena série sobre o caso da demissão da menina, eu recomendo fortemente que você vá lá assistir, porque tudo que eu tô pra expor aqui tá fortemente embasado nos dados e na situação que eu expus na primeira parte, que cobre basicamente toda a cobertura da mídia sobre o caso, algumas contradições entre as declarações da menina e as declarações da Microsoft e alguns dados estatísticos que eu mesmo colhi da situação real. E se você já viu aquela parte, se prepara, porque nessa aqui a gente vai ainda mais fundo. Nós vamos analisar as possíveis causas psicológicas que podem levar as pessoas envolvidas nesse evento a agirem do jeito que elas agiram, o que é que fez o público ter instintivamente uma reação tão inflamada, apesar das evidências contrárias que eu apontei no vídeo anterior, quem são alguns dos agentes que ajudaram a espalhar esse tipo de coisa e quais são as relações que eles têm com pessoas da grande mídia ou até mesmo as suas opiniões pessoais e possíveis desavenças com gente que trabalha na própria Xbox Brasil, o histórico desse pessoal e as raízes ideológicas do pensamento que leva eles a fazerem o que eles fizeram. Tudo isso com a menor quantidade de especulação possível, sempre amparado em dados reais sensíveis. Então, chega de enrolação e vamos lá. Começando por uma análise psicológica do caso. Quando a gente usa uma rede social, especialmente quando a gente produz conteúdo para ela e tá lidando o tempo inteiro com feedback do público, o nosso cérebro tem uma reação muito forte e quase desproporcional quando a gente encontra comentários negativos, mesmo que eles estejam no meio de 500 mil positivos. Você pode passar o dia inteiro lendo elogio, todo feliz, que quando você lê a primeira crítica, se você não tiver muito bem preparado, você vai ficar tipo, ai, caralho, vai ficar abalado. E tem estudos sobre isso, tem explicações científicas, e não sou só eu que falo isso, todo e qualquer influenciador que tá por aí já faz uns anos, costuma concordar com isso aqui que eu acabei de falar e descrever exatamente o mesmo fenômeno. Quando a gente encontra discordâncias e entra em brigas na internet, a parte do nosso cérebro que é ativada e que reage é exatamente a mesma parte que reage quando a gente entra num confronto físico. E por mais que a gente esteja lendo críticas de anônimos distantes na internet, que não necessariamente representam nenhum perigo imediato físico pra gente, o nosso cérebro não evoluiu para lidar com mensagens de anônimos distantes. E ele interpreta essas mensagens como se fossem mensagens diretas deixadas por membros da nossa comunidade imediata. Quando o Joãozinho Craft te chama de filho da e fala que vai te espancar, a reação imediata do seu cérebro é interpretar como se o Joãozinho Craft fosse teu vizinho. Agora, faça um exercício imaginativo, vamos ter um pouquinho de empatia? Imagina que você é aí uma menina de 18 anos que acabou de assumir um cargo muito legal e muito importante numa empresa grande de videogame. Imagina que você começa a receber críticas. E aí essas críticas pesam na sua cabeça muito mais do que todos os elogios. E tem mais. Na sua cabeça, por mais que você saiba que são pessoas anônimas, a sua cabeça reage como se elas tivessem sido feitas, por exemplo, por colegas de trabalho, por assim dizer, por gente que tá ali por perto, que pode representar ameaça real. E pior, no meio dessas críticas, surge uma baita de uma ameaça bem grave. E novamente, você é só uma menina de 18 anos. Agora imagina que, além disso, além do impacto imediato que isso pode ter, você também tá num meio muito específico, uma ideologia vigente específica. E quando você vai desabafar e contar o que aconteceu pra alguém, pra uma das suas amigas de cabelo roxo, a pessoa brada sobre como aquilo é uma manifestação das estruturas patriarcais opressoras que estão há séculos oprimindo pessoas e mulheres como você e que agora pesam sobre as suas costas. Enquanto você tá num posto, num palanque importante, na posição de contra-atacar. Aí você junta o impacto emocional de tudo isso que acabou de acontecer com a sensação de que tem uma estrutura inteira que por séculos criou problemas para antepassados e pessoas como você e que agora tá na sua frente, diretamente te oprimindo. Como se você representasse uma espécie de resistência. Tenho certeza que isso soa ainda mais heróico na cabeça de uma pessoa com 18 anos. E ao mesmo tempo que você tá impactado emocionalmente e que você tá até com um certo receio e se sentindo ameaçado, por conta dessa carga moral, dessa coisa da estrutura e não sei o quê, de uma forma um pouco confusa, o movimento psicológico que acontece é que você também se sente meio que no dever agora de opor essa estrutura, porque ao mesmo tempo que ela é forte, o discurso diz que você tem os meios para combatê-la. Então isso aqui é ruim, isso aqui é do cão, mas você pode fazer alguma coisa ainda, você ainda pode ter a força, nós podemos ter a força. Mas, porém, contudo, todavia, lembra que a gente demonstrou que esses ataques eram minoria e que toda a comunidade praticamente estava apoiando a menina e que ela tinha um respaldo de absolutamente toda a mídia também, até porque, tipo, teve editora-chefe do IGN que mandou presentinho, comida pra ela, doce. Ao mesmo tempo que ela tem essa ilusão da estrutura toda que tá sobre ela, ela tem, na realidade, mesmo que lá no fundo, a ciência de que praticamente toda a comunidade tá demonstrando apoio e de que todo o sistema real, de que
que a mídia e de que o cacete estão lá pra apoiá-la. Então junta uma falsa adrenalina de estar combatendo o mal e de combater o sistema sem os riscos reais de estar combatendo o sistema de verdade. E isso é o ponto perfeito para criar todo tipo de revolucionário, todo tipo de vitimismo babaca, todos esses discursos que a gente vê por aí. E é exatamente isso que ao longo dos anos, não imagino que tenha sido de uma hora para outra, enfiaram na cabeça dessa menina. E não só na cabeça dessa menina. Eu sei porque enfiaram na minha também. Eu frequentei o sistema educacional, assistia TV, PC Siqueira e Cauê Moura, como todo mundo aqui assistia. Cresci com essa merda. Então dá pra entender como é que a Isadora não precisa nem ser mal intencionada pra sentir que tá a comunidade inteira contra ela, pra compartilhar aquilo e pra se sentir realmente fazendo a coisa certa quando ela tá expondo e quando ela faz aquelas declarações e quando ela muda o discurso de uma hora pra outra pra se encaixar nessa realidade meio fabricada que não corresponde, né, de fato ao que tá acontecendo. Pra continuar se sentindo nesse combate virtuoso. Até porque isso tem recompensas. Já vieram várias marcas querendo desempenhar projetos com ela depois que desse bafafá, ela recebeu apoio pra caramba. Então assim, é como se ela tivesse se ferrado de verdade mesmo, aparentemente, né? Agora, por mais que ela possa ter, sim, as mais nobres das intenções, até porque assédio é um negócio que existe, você pode verificar isso mesmo, e aí você junta essas dosezinhas de realidade com toda essa fantasia que a gente acabou de mostrar. Agora imagina que você tá de fora de tudo isso, você não acompanha a Isadora, você não acompanha o Xbox, você talvez nem acompanhe videogame direito, você só tá ali no seu Twitter. Como os posts da menina que mais repercutiram, que mais foram impulsionados pela galera toda, foram os posts de denúncia e assédio, com esse tom revolucionário, quando você tá ali só no seu Twitter de boa, só na internet navegando tranquilo, e você vê pipocando daqui e ali esse tipo de denúncia, aquilo vai entrando no seu imaginário, e na sua cabeça é de fato como se ela estivesse recebendo aqueles ataques o tempo inteiro, como se estivesse sendo um negócio enormemente sofrido a convivência com aquele cargo no qual ela entrou, com aquela comunidade tóxica maldita. Agora imagina que no imaginário das pessoas, é essa versão que tá presente, e que aí do nada surge a menina falando que depois de sofrer tudo isso, ela foi demitida por causa de assédio, e surge, junta isso com o pequeno nojinho que essas mesmas pessoas que só se informam superficialmente desse jeito têm, da marca Xbox e da comunidade, por conta da falcatrua que fizeram com o Mil Grau alguns meses atrás, e que eu já cobri aqui naquele meu documentário sobre Gamergate. Então, mesmo antes dela ser desligada, já tinha uma baita de uma impressão e de uma carga negativa. Mas aí ela foi desligada pela empresa, e a imagem que ficou é essa. Uma empresa que tem já uma comunidade tóxica, por quê? Porque a mídia disse que tem. Acabou de demitir uma menina que estava sendo atacada, cedendo à pressão dos assediadores. Por quê? Porque disseram que foi assim. É evidente que essas pessoas olham pra isso e a reação é de puro ódio, de pura raiva. Mas ela vai ficar puto mesmo, pegar pistola, pastilha. Isso é o suficiente pro Xbox ir parar nos Trending Topics do Twitter, pra aquilo virar uma bola de neve, todo mundo tacar a marca, causar um baita de um dano, uma desgraceira só, pra aí no fim virar a Microsoft com aquela afirmação deles de que era uma mudança estratégica e a mídia fazer sabe o quê? Ao invés de atualizar o artigo falando sobre a Isadora e colocar no topo, como normalmente fazem quando atualizam histórias em revistas digitais, eles colocam lá a atualização lá embaixo, onde é muito menos provável que alguém veja. Por que é que vocês fizeram isso, senhores jornalistas? Parece até que vocês estão tentando esconder alguma coisa. E o pior é que não foi um veículo que veiculou a manchete sensacionalista com essa cobertura passional. Foram inúmeros. E sabe o que é pior? Além das pessoas já estarem com essa visão distorcida do caso, atualmente acontece um fenômeno muito engraçado no qual as pessoas não se orientam na realidade e não se informam e não têm a sua visão de mundo formada por dados sensíveis reais de fato. Elas costumam ter a sua visão de mundo formados pelo que as manchetes dos veículos de mídia que elas gostam dizem. Muitas vezes, se o que o veículo de mídia tá dizendo sobrepõe, nega completamente tudo que ela tá vendo, ela tende a acreditar no que o veículo tá dizendo e ignorar o que ela tá vendo. É o famoso, você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? E em parte é isso que estava acontecendo também aqui. Sendo justo, esses veículos até chegaram a publicar, em alguns casos, aquela nota que a Xbox Internacional deu para a IGN. Mas é óbvio que ela não foi compartilhada em quase lugar nenhum e que quase ninguém ficou sabendo disso e que teve muito menos alcance. Não só a gente sabe também que esses veículos eram todos amigos da Isadora e que eles são muito ideologicamente enviesados. É só ver, por exemplo, o boicote que fizeram contra a Ubisoft há um tempo atrás e que eu já cobri aqui, se você quiser ver, que foi uma falcatrua completa, um negócio completamente desonesto, endossado por muitas das pessoas que estavam alimentando essa narrativa sobre a Isadora nesse momento, como também tem uma outra coisinha e uma série de outras relações que, digamos assim, são no mínimo curiosas. Eu não tô acusando ninguém de fazer conluio aqui pra promover narrativa, não, longe de mim. Inclusive, nenhum dos indivíduos que vão ser citados agora estão sendo acusados de cometer crime algum. Eu só tô mostrando relações profissionais e afinidades ideológicas que algumas dessas pessoas têm. Beleza?
E pelo amor de Deus, eu não quero saber de ninguém aqui que saiu desse vídeo e foi atacar alguma das pessoas citadas, beleza? Não vai encher o saco dos outros. Eu só tô citando as pessoas e mostrando isso aqui tudo para propósitos didáticos, para vocês entenderem melhor alguns conceitos e como eles podem se aplicar na realidade que vocês convivem todos os dias. E então poderem escolher melhor os seus cursos de ação frente a essas novas informações. Beleza? Show? É nóis. Começando pelo fato de que esses jornalistas, que também são muito engajados, conseguiram de alguma forma fazer com que essa história da Isadora tivesse repercussão em diversos veículos internacionais. Inclusive com a aparente ajuda de um jornalista chamado Jason Schreier, que é um cara que tá envolvido em um gigantesco escândalo de ética jornalista no mundo dos games que eu já cobri aqui, e que também tá mentindo na cara dura sobre Cyberpunk 2077 para pintar a CD Projekt Red como vilã. Coincidência ou não, num fórum chamado Resetiera, que é assim um antro de progressistas do mundo dos jogos, um lugar que jornalistas gostam de frequentar bastante, inclusive e tal, tem toda uma teoria da conspiração sobre como a CDPR é uma empresa transfóbica. Isso é uma birra que inclusive vem desde a época do Witcher 3, porque a mídia atacou bastante a empresa naquela época. Mas enfim, não vamos falar sobre Witcher e Cyberpunk, a gente vai ter tempo pra fazer isso em outras ocasiões. E, bom, durante as minhas pesquisas eu também encontrei diversas menções de jornalistas que são desse grupo aí, meio ideologicamente engajado, que citavam com raiva algum funcionário não nomeado de dentro da Xbox Brasil. Um idiota que tem proximidade com o Mil Grau. E além de citar diretamente esse suposto funcionário de dentro da Microsoft, ligando ele ao Mil Grau, existe também esse outro pessoal aqui que também trabalha na indústria e que, apesar de não citar isso tão diretamente, acaba dando a entender nas suas declarações que a Microsoft, né, a Xbox Brasil, tem uma certa tolerância a mais com o tal do Mil Grau tóxico e que tem um certo viés a favor dele e contra essas pobres vítimas de assédio. Parece que eles têm raiva de alguém dentro da empresa, né? Caramba. Então, supostamente tem algum tipo de desafeto com alguém de dentro da Xbox Brasil e até uma suposta tentativa de associação dele com o pessoal da Mil Grau. Não necessariamente tem relação com a repercussão que o negócio tomou. Aí, eu pesquisando um pouquinho mais, eu descobri que o Nelson, lembra? Aquele do Inside Xbox? Tweetou mencionando o antigo Category Manager da Xbox Brasil, dizendo: "Ô, mano, volta pra lá, esse cara que tá lá agora é um idiota", dando a entender que esse cara tinha amizade com essa pessoa que tava lá dentro da Xbox Brasil e que provavelmente essa persona não grata que o pessoal odeia tanto é o Category Manager que tá lá dentro da Xbox BR, desde que esse cara, com o qual esse apresentador, que pode ou não ter amizade com os outros jornalistas, tem afinidade. Ou seja, o cara gostava do maluco que tava lá antes, odeia o que tá lá agora. E que provavelmente é o cara que o demitiu também e o desligou antes de contratar a GMD. Curioso, né? Coincidência. Então, quer dizer que esse pessoal socialmente engajado, que botou lenha na fogueira do cancelamento do Mil Grau e que também propagou a narrativa do que aconteceu agora, em certa medida, às vezes nos seus perfis pessoais, às vezes onde eles trabalham, supostamente teriam uma rixa pessoal com alguém que tá dentro da Xbox Brasil, ou pelo menos amizade com pessoas que tem. Curioso, interessante. Não só isso, como a GMD, a empresa que é contratada para produzir as coisas da Xbox no Brasil, também tem umas relações bem curiosas. E uma das mais curiosas delas é uma parceria muito forte que eles têm com a Half Def, que já foi descrita como a produtora de podcasts da Gomedia, que é o nome antigo da GMD. Essa iniciativa chamada Half Def, que é uma produtora de podcasts, foi fundada por Gus Lanzetta, um cara que certamente não tem amizade com nenhuma pessoa muito da pá virada ou nenhuma associação revolucionária ou com coisa errada. E que não só não tem nenhuma associação com nada de errado, como também é amigo de Vitor Brandt, que assim como ele, é um roteirista da Globo. E os dois, roteiristazinhos da Globo, sem qualquer viés ideológico ou associação com coisa errada, fundaram junto a Half Def, que tem uma rede de podcasts que totalmente não tem qualquer viés ideológico também. E dentre esses podcasts, tá os podcasts do Overloader. E o que é o Overloader? Esse site aqui que traz games com contexto. Ia lá, Div, o contexto estava aqui o tempo inteiro. Ai, besta, ficou procurando em 13 mil horas. Ai, tá aqui. Ai, bobo. É um site que não só tem membros muito engajados socialmente em causas sociopolíticas, em causas sociais, como também tem um dos membros que vociferou uma suposta desaprovação e desafeto contra esta pessoa hipotética que pode ou não estar dentro da Xbox Brasil e que supostamente teria uma relação com o Tiff ou com o pessoal da Mil Grau.
E esse cara não é qualquer cara, ele vive mobilizando as pessoas para essas ações de cunho sociopolítico dentro do mundo dos jogos. O boicote lá da Ubisoft, que aconteceu um tempo atrás, em que chamaram até a empresa de fachitos, foi em boa parte, aqui no Brasil pelo menos, encabeçado por ele. E teve até engajamento de políticos do PSOL. Louco, né? Como esse mundo é pequeno. Então, bom, tem um pessoal que tem raiva de gente que tá dentro da Xbox Brasil, tem raiva do Mil Grau, que tá sempre supostamente envolvido em propagação de informações e de notícias contra esse mesmo pessoal. E essa galera tem relação com o pessoal da Globo. É curioso também que no G1 sempre sai notícia sobre esse tipo de coisa, né? Saiu sobre o Mil Grau e saiu agora sobre a Isadora. Mas é só uma coincidência, não tô dizendo que tem relação, não. E esse pessoal todo tem uma parceria com a empresa que tinha contratado a Isadora, uma menina que foi informada que a decisão da sua demissão tinha se dado por conta desses assédios. E é claro, tem também aí provavelmente uns contatos internacionais, como esse tal desse Jason aí, que caridosamente ajudou a divulgar a causa. E que também ajudou a divulgar no caso do Mil Grau. Eu tô só falando isso pra mostrar que não. As pessoas envolvidas nisso aqui não são pessoas que estão contidas, isoladas dentro do mundo dos games, ou que só pensam em jogos. Obviamente não. Elas são pessoas com conexões dentro da grande mídia, elas são pessoas com seus próprios vieses e agendas ideológicas, e esse viés e essa agenda é de um cunho muito específico. E eu não digo isso especulando. Vocês acabaram de ver os podcasts que eu mostrei que estavam ligados com aquela agência, e se vocês forem ouvir as participações que esse pessoal faz nos podcasts uns dos outros, você vai achar, por exemplo, esse podcast aqui chamado Regras do Jogo, que tem um episódio totalmente dedicado a como lidar com a extrema-direita no mundo dos games. Aquele tal daquele Rick Sampaio que vociferou contra aquele funcionário hipotético de dentro da Microsoft já participou desse podcast no passado. Mas esse aqui em específico que eu tô citando, teve a participação do pessoal do Nautilus, inclusive do Ricardo, que organizou todo aquele levante contra a Xbox Mil Grau uns meses atrás. E é bem curioso que nesse podcast, que tem sua proposta ideológica e seu viés claramente definido na sua descrição, eles citam pra lá e pra cá um pensador que vocês talvez não conheçam. Um tal de Adorno. Nos anos 40, o Adorno, Walter Benjamin já estavam falando de cinema. O Adorno e Horkheimer e essa galera. Adorno é elitista pra caralho. Inclusive, né, o Adorno... E quem é esse tal de Adorno, você me pergunta? Esse tal de Adorno é membro da Escolinha, uma patota de alemães, muito influenciados pelo Barba, que desenvolveram uma teoria, chamada teoria crítica. Segundo a teoria crítica, não existe conhecimento verdadeiro e conhecimento falso, no sentido de que existe conhecimento congruente com a realidade ou incongruente. A única coisa que existe são conhecimentos que partem do ponto de vista do oprimido ou do ponto de vista do opressor. Não há um respeito pela verdade objetiva congruente com a realidade. Eles inclusive chamam esse tipo de coisa de criar um pensamento que seja congruente com a realidade de fetichização do conhecimento. E acreditam que a única coisa que importa, a única produção de conhecimento que importa, a única produção intelectual que importa é a produção que causa mudança social. Logo, o intelectual, como já dizia o próprio Barba, na sua famosa tese 11, não tem a função de descobrir a verdade ou como as coisas funcionam de fato, e sim de provocar mudanças sociais. No caso dele, substituindo o ponto de vista do opressor pelo ponto de vista do oprimido. E vocês devem imaginar que se não existe verdade e a única coisa que importa é causar mudança social, bom, então se você é um jornalista, você não tem que ter compromisso com a tal da realidade, e sim com a mudança social em primeiro lugar. Mesmo que isso envolva falsificar ou ignorar dados. Ou seja, se bobear para retratar o gamer homem branco machista e as empresas que produzem o que eles gostam de consumir como opressoras malvadonas, vale ignorar uns dados. Vale ignorar o fato de que a maior parte dessas pessoas não era opressora coisíssima nenhuma. E valeria também se organizar para fazer manchetes muito parecidas e, com essas manchetes, basicamente moldar a visão de todas as pessoas sobre esse fato como mais um caso de opressão sistêmica machista, em que a vítima novamente terminou punida, apesar de ter magicamente conseguido uns job bem grande logo depois. Além disso, existe um outro rapaz, um italianinho que eu apelidei de Toninho. E o Toninho dizia que a revolução não vai se dar pelos meios políticos, e sim pela tomada de espaços na produção cultural. Ou seja, pro Toninho Gramsci, que também é um discípulo do Barba, as pessoas devem ocupar espaços na produção de cultura, nos jornais, na academia, na produção de filmes e até fazer alianças, nas próprias palavras dele, com o grande capital, para utilizar esses postos, então, como um meio de realização dos propósitos revolucionários do Sr. Barba. Evidentemente, esse pessoal que se orgulha das suas posições ideológicas, que compartilha abertamente tweets de perfis abertamente marxistas,
e que adora se gabar do seu intelectualismo e do seu tempo de estudos, deve ter pelo menos uma familiaridade remota com esses conceitos e esses pensamentos. E essas pessoas estão, entre aspas, ocupando espaços na produção cultural. E aprendem muitas vezes em suas faculdades, inclusive, que jornalistas são agentes de transformação social. Novamente aqui aquela linguagem bem bacana, né? E aí, quando você tem pessoas desse tipo, com relações com a grande mídia e com parcerias com a própria agência que produzia conteúdo para Xbox Brasil, e ainda por cima com desavenças pessoais com pessoas de lá de dentro, né? Não seria nenhuma grande surpresa que talvez supostamente tivesse rolado alguma influência nesses eventos que se sucederam aqui, nessa propagação tão rápida dessa narrativa, né? Eu não tô acusando aqui ninguém de ter feito nada disso, mas eu sei de uma coisa: essas conexões existem, esse pensamento existe. E talvez uma menina de 18 anos, que tá desde os seus 15 anos super ocupada, mega envolvida com trabalhos profissionais, provavelmente não teve tempo de estudar esse tipo de coisa e de se familiarizar com esses conceitos. Mas certamente esse pessoal que gosta de se gabar de ser tão estudado teve. Ou simplesmente usam esse tipo de ideia para justificar ações pessoais numa espécie de auto-engano vaidoso, enquanto estão sendo instrumentalizadas por gente muito mais inteligente que eles que de fato entende dessas coisas. Mas isso é só uma possibilidade, não significa que isso tá acontecendo aqui de fato. Mas se acontecesse, não seria a primeira vez na história do mundo. Até porque lá fora já rolou algumas vezes, como a gente já viu em outros vídeos. Pelo menos, essa é a minha opinião. Mas o que é que isso tem a ver com videogames, você me pergunta? Ou com Xbox? Pois bem, eu acredito que existem 3 fatores. O primeiro é que existem casos de episódios na mídia internacional, especialmente lá na Ásia, em que a Sony tem documentadamente, segundo os próprios funcionários e leitores das publicações de lá, barrado veículos de mídia que são críticos aos seus jogos. E, como você pode perceber, a Microsoft tem uma postura oposta a essa. É só olhar recentemente os caras dando console antecipado pra uma galera, inclusive pra pessoas que zoam e criticam abertamente os seus consoles e seus produtos. Tem inclusive um vídeo aqui do Fulgoren, que tá no card, em que ele explica como o know-how da Sony fazendo supostamente coisa parecida no mercado de publicação de música pode ter sido transferido para a divisão de jogos, e esse tipo de coisa talvez possa hipoteticamente rolar. Então vai lá dar uma olhada. Mas voltando aqui, se esse tipo de coisa se transferiu pro ocidente, tem um baita de um incentivo para pessoas serem elogiosas à Sony e continuarem recebendo brindezinhos e mimozinhos e cópias antecipadas do jogo para fazer review mais cedo. Enquanto, no caso da Microsoft, meio que não tem muito essa pira, aparentemente. Além disso, a Microsoft tem um histórico de produzir majoritariamente um certo estilo de jogo, com um certo tipo de temática. Eles focam normalmente em jogos com foco no multiplayer, com aspecto competitivo bem forte, com ênfase em mecânicas e rejogabilidade. E vocês sabem muito bem que homens costumam ser muito mais competitivos que mulheres. Então é natural que, juntando o tipo do jogo que está sendo veiculado com as temáticas que são sempre sobre guerra e brothers musculosos se ajudando e testosterona e motosserra no alienígena, isso pode causar um certo nojinho nesse pessoal meio desconstruído de cabelo roxo, que já gera uma certa resistência ao tipo de coisa que a marca costuma produzir e a fanbase que costuma gostar desse tipo de coisa. Além do marketing, que em teoria a Microsoft deveria fazer para essa fanbase. Então você já tem um incentivo grande, hipotético, para dar preferência à Sony nessas grandes publicações, enquanto você tem uma certa predisposição, por motivos ideológicos, a detestar esses produtos que a Microsoft produz. Até porque esse pessoal gosta muito de empurrar aquela coisa do Walking Simulator, do jogo narrativo e etc, etc, etc. E essa é uma briga, entre aspas, que a Sony compra muito mais que a Microsoft. E por último, por que isso acontece especificamente aqui no Brasil? Bom, é porque aqui no Brasil existia o canal da Xbox Mil Grau, que não só enchia muito o saco desse pessoal e também da mídia, como também tinha como a cara do canal o tipo de pessoa que mais causa nojinho nesse pessoal, ou seja, o homem gamer branco, macho escroto. E era um puta de um alvo fácil por diversos motivos. Tá, vai me dizer que tu acha que aquela piada do capim foi algum negócio inteligente ou respeitável. Desculpa, eu não posso passar a mão na cabeça. E por eles serem um alvo fácil e terem uma imagem mais ou menos associada com a marca, tu cria mais essa camada de nojinho. E o pessoal que já tá interessado na crítica radical de tudo quanto existe e já tem predisposições a não gostar do tipo de produto que tá saindo daquela empresa, tem um motivo a mais pra atacá-la. Agora você junta isso com todas aquelas relações e conexões que eu expus agora há
pouco com a mídia, com gente da agência que trabalhava com a Microsoft, e você tem uma ideia muito boa de como esse tipo de coisa pode supostamente acontecer, em planos hipotéticos. Isso também não significa que qualquer uma dessas coisas tenha qualquer relação com tudo que aconteceu aqui até agora, ou com as coisas esquisitas que estão rolando em volta dessa empresa no Brasil. Foi meu advogado imaginário que mandou dizer. Então, bom, eu espero que, por uma feliz coincidência do destino, esse vídeo e essas informações que acabei de compartilhar com vocês tenham ajudado vocês a entenderem um pouco melhor esse caso. E se eu ajudei, deixa seu like, se inscreve, apoia aqui embaixo e... Olha o carro do Rod passando! Eu tenho que ir lá pegar o ódio. Traga a vasilha, traga a vasilha. É o carro do ódio passando na sua rua. É isso aí, dona de casa, você aí no Twitter. Você aí, menino com controle na mão. Vem sentir o cheiro desse ódio fresquinho. É o puro creme do ódio verde.